A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. A paz do nosso único Deus, Senhor e Salvador. Eu quero trazer as bênçãos de nosso Deus, a sua vida, a vida da sua família. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe seus filhos, abençoe sua parentela. Que Deus abençoe a todos nesse dia. Regozijável no dia dado pelo Senhor. Meus amados irmãos, por eu colocar sempre os vídeos no Face, realmente eu tenho um limite de tempo, né? E esse assunto eu queria trazer ele, e realmente hoje eu vim fazer essa live. Eu vim falar um pouco do estudo da circuncisão que eu coloquei no vídeo no Face. A circuncisão, como diz o texto do escritor de Hebreus 10, versículo 1, é um deslumbre, é a sombra dos bens futuros, amém? É a sombra dos bens futuros. Ou seja, a circuncisão, a aliança, ela é o novo pacto, a nova aliança, tá bom? E a circuncisão, ela é simbolicamente, né, hoje nos nossos dias, né, trazendo para os nossos dias o batismo em nome do Senhor Jesus. Então eu quero falar realmente sobre esta aliança que Deus realmente fez conosco e como que essa aliança entrou para nós, como que você é participante dessa aliança, como que você está nessa aliança. É muito bom você realmente, né, parar para pensar. Por quê? Porque hoje muitas doutrinas, teólogos, eles querem trazer para você, né, querem trazer para o mundo que vocês não precisam ser batizados no nome do Senhor Jesus. E eu quero trazer para você hoje nessa live, que eu posso ter um pouco mais de tempo, explicar e trazer para você, biblicamente, que realmente o batismo em nome de Jesus é a aliança com Deus. Amém? Eu quero deixar para você, né, o texto de João 16, versículo 15, João 16, 13, versículo 15, que diz que o Espírito da verdade conduziu os apóstolos a toda a verdade, e que Deus hoje te conduza a toda a verdade, por meio do Espírito Santo de Deus. Meu amado irmão, observe bem que a circuncisão, como nós estávamos falando no vídeo anterior, eu quis fazer essa live para crescer um pouco mais, amém? A circuncisão, ela era realmente a aliança que Deus fez com Abraão. Nós vemos que o homem, para ser circuncidado, ele deveria cortar o prepúcio, né? E é como hoje uma cirurgia de fimose. Então o homem cortava o prepúcio e ele era separado fisicamente de Deus. Ele tinha a marca de Deus. Então ele era de Deus e ele entrava na aliança com Deus. Isso nós podemos observar em Hebreus, em Gênesis 17. Em Gênesis 17, quando Deus ali no versículo 9 em diante deu a lei a Abraão, então ele estabeleceu a circuncisão. A circuncisão, ela é o homem cortar o prepúcio, e ali ele era fisicamente de Deus, separado de Deus, e ele entrava na aliança. Então o que nós estamos hoje mostrando para os irmãos? Que Deus, ele estabeleceu uma aliança conosco no Novo Testamento, e essa aliança do Novo Testamento, ela é mostrada também no Velho Testamento, tá bom? Ou seja, o Velho Testamento é uma sombra dos bens futuros, é um deslumbre. Como nós explicamos, quando um cordeiro ele era levado a sacrifício, em Levítico 22, que foi a ordem dada aos judeus, quando os judeus ele maculavam um cordeiro, e um cordeiro puro, perfeito, eles estavam fazendo figurativamente o mesmo que o cordeiro iria fazer na cruz do Calvário, que no caso era o Senhor Jesus Cristo. Ele ia morrer pelos nossos pecados, ia ser sacrificado pelo nosso pecado. Então, quando o escritor de Hebreus, ele diz que o Velho Testamento é uma sombra dos bens futuros, ele está dizendo simbolicamente que o Velho Testamento representa o Novo Testamento. Tudo que Deus, a aliança que Deus fez, e tudo que os atos, né, de fé que as pessoas fizeram para ter essa aliança com Deus, também representa o Novo Testamento. Veja bem, a circuncisão, como eu expliquei,
ela era uma aliança com Deus, é uma ordem dada a Deus, a Abraão. Veja bem que essa aliança, ela era realmente tão importante para Deus, quando o homem ele se separava para ele, e que ele realmente era dele, e ele tinha essa aliança com Deus, que Deus falou a Moisés. Deus, Deus quis até mesmo tirar a vida de Moisés. Veja aí em Êxodo 4, versículo 24. Êxodo 4, versículo 24. Diz assim, ó: e aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho, lançando-o aos seus pés, e disse: certamente tu és para mim um esposo sanguinário. Então você observe que até mesmo Deus quis tirar a vida de Moisés, porque Moisés não queria circuncidar o seu filho. Então, provando que a circuncidão, quando a pessoa ela se separa para Deus, ela estabelece uma aliança, e isso para Deus é realmente muito importante. Então, você está observando que para você ter uma aliança com Deus, você tem que se separar para Deus, ter um ato de fé. Observamos? Isso aconteceu com Abraão. Observe que em Romanos, capítulo 4, versículo 11, olha o que Paulo diz sobre Abraão. Diz assim, ó: e recebeu a circuncisão como um sinal, como selo da justiça da fé, que teve estando ainda incircunciso, para que fosse pai de todos os crentes não circuncidados. Pai de todos os crentes não circuncidados, a fim de que também lhes fosse imputado a justiça. E o pai da circuncisão, não somente para aqueles que são da circuncisão, mas também seguem as pisadas da fé de que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Então o próprio Abraão, ele teve que, embora Abraão é o pai da fé, ele teve fé, ele deixou Ur, que era uma cidade realmente idólatra, deixou a sua família idólatra, ele teve fé na promessa de Deus, mas ele teve que fazer o ato de fé. Ele teve que ser circuncidado, até o próprio Abraão. Então você entende de que a circuncidão era o quê? O ato de se ser separado para Deus. E aí ele entrava numa aliança com Deus. E isso foi o que aconteceu com Moisés, como eu acabei de mostrar aos irmãos em Êxodo 4, versículo 24, que Deus ameaçou tirar a vida de Moisés por ele não querer circuncidar o seu próprio filho. Então os irmãos começam a observar que se você quer ter uma separação com Deus, você precisa, uma aliança com Deus, você precisa ser separado para Deus. E como é que hoje o homem é separado para Deus? Ele é separado por meio do batismo no nome de Jesus. Por que no nome de Jesus? Porque é o nome de Deus. Por que é o nome de Jesus? Porque a graça, a aliança, é como nós explicamos, a aliança que Deus fez com Abraão, hoje, é a sombra dos bens futuros. A aliança da lei, hoje nós estamos na aliança da graça. Então a graça entrou por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, irmão. Então você tem que ser separado no nome dele. Observe bem, Observe que em João 1, versículo 17, João capítulo 1, versículo 17, diz assim: e a lei veio por meio de Moisés. Por que por meio de Moisés? Nós explicamos que Moisés, ele era um mediador do povo de Israel no Velho Testamento. Então Moisés, como nós explicamos ontem também no vídeo, que Moisés, a Bíblia diz que todos foram batizados em Moisés nas águas, a simbologia do batismo. Todos foram batizados por Moisés nas águas, porque Moisés era o mediador do povo na lei. E hoje, quem é o mediador seu, meu, nosso, na graça? A Bíblia continua dizendo no versículo 17, João 1, versículo 17, diz assim, ó: e a graça entrou por meio de Jesus Cristo. Então a graça entrou por meio de Jesus. Então, se você quer entrar uma aliança com Deus, você tem que ser batizado no nome de quem entrou a graça, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja bem, Romanos 5, versículo 15. Romanos 5, versículo 15, diz assim, ó: mas com o dom não acontece como as transgressões. Porque se pela transgressão de um só muitos morreram, muitos mais a graça de Deus, é o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, abundaram em muitos. Então a graça de um homem, qual o nome desse homem?
Jesus Cristo. Então, nós observamos aí que a circuncisão era o ato feito no corpo do homem e ele era marcado para ser separado por Deus. E aí ele entrava numa aliança com Jeová, o Eterno, eu sou, é o nome de Deus no Velho Testamento. Então ele entrava nessa aliança. E hoje para você entrar na nova aliança, no novo pacto, como você faz isso? Quando você é batizado no nome de quem trouxe essa aliança para você. Qual o nome do cordeiro que morreu na cruz do Calvário? Como nós explicamos, a ordem que foi dada em Levítico para os judeus, de que os judeus imaculavam um cordeiro, perfeito para sacrifício, ela representava o cordeiro que morreu na cruz do Calvário, por o meu pecado, pelos seus pecados, e entrou a graça por meio desse cordeiro. Veja bem, vamos ler agora Tito, capítulo 2, versículo 11, meus amados irmãos. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim, porque a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. Olha bem, lê o texto novamente. E porque a graça de Deus se há manifestada trazendo a salvação a todos os homens. A graça de Deus se há manifestado. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3,16, ele diz: grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Então, Deus se manifestou em carne. Qual o nome desse Deus que se manifestou em carne? Jesus Cristo. Então, a graça de Deus foi manifestada. Então, a graça entrou por meio desse Deus que se manifestou em carne. E o nome dele é Jesus Cristo. E o texto continua: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo. Então Deus, ele se deu a si mesmo na cruz do Calvário, por mim, por você. A glória de Deus se manifestou em carne. Então, quando você quer ser separado por Deus, você tem que ser batizado no nome desse Deus que se manifestou em carne e que se entregou a si mesmo por mim e por você. É o único jeito de você entrar numa aliança com Deus. É o único jeito de você ser separado. É você tomar o nome do nome que está acima de todos os nomes, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é a graça. Ele entrou a graça. Ele é a aliança da graça, comigo, contigo, com todos. Então, vamos aí entendendo por que a circuncisão ela é um vislumbre, uma sombra dos bens futuros. O Velho Testamento é uma sombra para o Novo Testamento. Ou seja, nós estamos aí entendendo que tudo o que aconteceu no Velho Testamento com o ato de fé representa o ato do batismo. Todas as leis que foram dadas a Deus, a aliança que foi feita com Noé, a aliança que foi feita com Abraão, a aliança que foi feita com Moisés, ela hoje representa a nova aliança feita com Deus conosco. Então, por meio dessa aliança, entrou a graça. E você, para estar dentro dessa aliança, você tem que receber o nome de quem trouxe essa aliança. É como nós estamos aqui explicando, que a graça se manifestou em carne. Então nós observamos aí que o batismo em nome de Jesus, você tem a entrada no reino de Deus. O batismo em nome de Jesus, você entra para a aliança com Deus, porque você recebe o nome de quem trouxe a aliança. O Cordeiro morreu por você, por mim. Quem foi o Cordeiro? Qual o nome do Cordeiro que estava na cruz do Calvário? O nome dele é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, hoje, eu também quero trazer algo, além dessa explicação da circuncisão, porque, na verdade, muitos hoje, eles querem trazer para vocês, meus amados irmãos, minha amada irmã, que não precisa você se entregar a esse nome, não precisa você aceitar esse nome, que você já realmente tem uma aliança com Deus. Não é assim. O que eu te mostrei não mostra que é assim. Para você entrar na aliança com Deus, você tem que fazer um ato de fé. Como é esse ato de fé? É ir lá e ser batizado no nome de Jesus por meio da imersão. Aí você fez o ato de fé.
E por meio desse nome, o nome do Senhor Jesus, você entra nessa aliança com Deus, porque você recebeu o nome de quem te trouxe essa aliança, tá bom? E hoje muitas das pessoas, elas dizem que não precisa você receber esse nome, não precisa você fazer um ato de fé. Observe bem, meu amado irmão, que a lei era uma ordenança. Era uma ordenança. Deus ordenava e as pessoas tinham que cumprir aquela lei. Hoje, você está, como o apóstolo Paulo diz, você está na lei da liberdade. Você tem os mandamentos morais, que são, a lei foi dividida em 3 preceitos, né? E você tem o terceiro preceito, que é a lei morais, que é a lei dos 10 mandamentos. E você está debaixo dessas leis. E você deve cumprir essas leis, mas cumprir de coração. Elas existem, mas você tem que cumprir no coração. Você tem que querer fazer essa lei. Então, a mesma coisa é o batismo. Ele existe e ele tem que receber o nome que está acima de todos os nomes, que é o nome do Senhor Jesus. Mas para isso, você tem que querer. A graça, ela é dada para todos. Não é verdade? A vida eterna, ela é dada para todos. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, ela está aí, é dada para todos. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a terra. Foi derramado em todos. Mas quem quer receber esse Espírito? Quem quer ter essa vida eterna? Quem quer ter essa graça? Aí é que está. Porque você tem que fazer de coração. Deus não exige que você faça. Deus não quer que você vá lá exigir, como era no Velho Testamento, a lei. Que você faça porque é exigência de Deus. Não. Deus coloca aqui na Bíblia, o Espírito Santo te convence e você vai fazer de livre, espontânea vontade. Livre-arbítrio. Então, hoje a palavra é pregada e é você que vai decidir se você quer entrar nessa aliança com Deus ou não. Observamos que Deus disse a Moisés, né, que queria realmente matar Moisés, ameaçou matar Moisés, porque Moisés não circuncidou seu filho. Então, era da vontade de Deus que a pessoa faça de coração. De coração, a pessoa tem que querer fazer. A pessoa, para ser separada de Deus, ela tinha que querer ser separada, ou seja, ela tinha que fazer o ato da circuncisão. Então você hoje, que não é um mandamento, Deus só fala que você deve se batizar em nome de Jesus e te mostra biblicamente isso. Não há outro batismo que não seja biblicamente mostrado em nome do Senhor Jesus, porque é nesse nome que a graça entrou, é nesse nome que o Deus se manifestou, nesse nome. Então é por meio desse nome, quando você recebe esse nome, você vai lá de livre e espontânea vontade, de coração, faz o ato batismal e você recebe o nome da aliança, que é o nome do Senhor Jesus. Então nós observamos que hoje as pessoas querem te trazer outros batismos. Observe bem, fala aqui da graça. A graça, como diz Paulo em Efésios, que a graça não veio por meio de obras e você já está salvo por meio da graça. É verdade? Nós explicamos que para realmente você receber a graça, que ela é dada para todos, você tem que receber o nome de quem te deu a graça. Você tem que ter uma aliança com esse nome. Você tem que ter uma aliança com ele. E como é que você vai ter uma aliança com ele? Recebendo o nome dele. Se entregando a ele de forma amorosa, né? Se entregando a ele, sendo separado no nome dele. Porque a graça entrou por meio dele. Então muitas pessoas acham, pegam um texto de Efésios 2, versículo 8, que a graça não vem por obras, porque a lei era das obras. A pessoa só era justificada por meio das obras. Hoje não. Então a pessoa pega esse texto e complica. Ela diz, não, a graça não veio por meio de obras, não é porque a nossa obra, a graça foi dada por Deus. Ela foi dada. Mas para você ter a graça, você tem que receber o nome de quem te deu essa graça, que é o nome do Senhor Jesus. Observe bem, outras pessoas falam no batismo do Espírito Santo. Eu sou batizado no batismo do Espírito Santo. Ok, eu sou batizado no batismo do Espírito Santo, não preciso mais receber o nome de Jesus. É verdade isso? Tá bom. Paulo, realmente, em Atos capítulo 19, Paulo mostra que quem é o Espírito Santo. Vamos lá? Paulo diz assim, ó, Atos 19, Atos capítulo 19, Atos capítulo 19, versículo 2. Atos capítulo 19, versículo 2. Faça a leitura comigo. Diz assim, ó, disseram ali, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nem nós, nem ouvimos falar no Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizado então? E eles responderam, no batismo de João, o batismo do arrependimento.
na fé. E diz assim, mas Paulo diz, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados no nome de Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, então fará-lo em línguas e profetizar. Então o apóstolo Paulo, quando ele se encontrou com o discípulo de João, ele perguntou se eles já tinham recebido o Espírito Santo. E eles falaram, nunca ouvimos falar no Espírito Santo. Aí Paulo explicou que o Espírito Santo, como João realmente também vinha pregando, que vinham após ele, que batizaria no Espírito e fogo. Quem era esse? Jesus Cristo. Eles tiveram que receber o nome de Jesus Cristo. Então, se você disser que é batizado no Espírito Santo e você não recebeu o nome de quem é o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus, como é que você tem uma aliança com o Espírito Santo? Quer ver? Vamos ler aqui Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Diz assim, ó: Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como é que você vai ter o Espírito de Cristo se você não tem uma aliança com o Espírito de Cristo? Se você não recebeu o nome desse Espírito, se você não aceitou esse Espírito, ou seja, se entregando a ele num ato de fé, no ato batismal, em nome do Senhor Jesus. Observe bem, em João 14, versículo 17, mais uma evidência de que o Espírito Santo, o nome dele é Senhor Jesus. Quer ver? João capítulo 17, João 14, versículo 17, diz assim, ó: E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Veja bem, vamos parar aqui. Diz assim, ó: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Os apóstolos viam. Ele estava ali, andando para lá e para cá. Como diz o texto lá que nós lemos de Tito, que a graça de Deus se manifestou em carne, tá bom? Então vamos continuar. Nem o conhece. Tem pessoas aí que não sabem que Deus se manifestou em carne e o nome dele é Jesus. Esse é o Deus que se manifestou em carne, é Jesus. E diz assim, ó: Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, observe aí. O Espírito da verdade, ele habitava com os apóstolos, ele se manifestou em carne, e ele habita hoje dentro de nós. Mas para você receber esse Espírito, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito do Senhor, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, porque quem fez o estudo da pneumatologia, sabe que o estudo do Espírito, ele diz que há diversidade de nome, mas o Espírito é o mesmo, o nome é Jesus Cristo. Tá? Os títulos são o Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor. Onde é o Espírito do Senhor, a liberdade. João 4, versículo 24. Deus é Espírito. Então o Espírito da verdade, ou o Espírito Santo, ou o Espírito de Cristo, ele habitava em carne com os apóstolos. Ele estava ali manifestado dentro de Jesus Cristo. Amém? Daquele corpo. Observe bem aqui que eu vou ler mais uma passagem para confirmação disso. Quando Jesus ele está com Filipe e ele diz assim, ó. Capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu me pergunta para mostrar o Pai? E diz assim, ó: Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e que faz as obras. Então o Espírito da verdade, que se manifestou em carne, ele estava naquele corpo e ele estava com os apóstolos. Por isso que ele diz que habitava convosco e habitaria em vós. Então, como diz Romanos o apóstolo Paulo, se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. E para você ter o Espírito de Cristo, você tem que o quê? Aceitar o nome desse Espírito, que é Jesus Cristo. E isso só pode acontecer no batismo. Por isso que hoje as pessoas estão inventando batismos, ou seja, o diabo, como diz a Bíblia, em 2 Coríntios 4,4, o diabo cega a mente dos incrédulos, para que não brilhe a luz do Evangelho. Então o diabo está usando artimanha para cegar as pessoas, para não receber esse nome que está acima de todos os nomes.
Observe bem que o outro argumento que muitos hoje pregam é o batismo da morte, é o batismo da cruz, dizendo que foi sepultado na cruz com Jesus, né? Romanos 6, vamos ler Romanos 6, é outro argumento que muitas pessoas têm colocado aí. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, estou indo para lá, irmãos, Romanos capítulo 6, diz assim, ó, vamos estar explicando sobre isso, que é um argumento muito que eles colocam, que não precisa receber o nome do Senhor Jesus e nem fazer a imersão, que é o ato de fé, não é verdade? Nós explicamos aqui, para você realmente entrar na aliança com Deus, você tem que fazer o ato de fé para ser separado no nome do Senhor Jesus e entrar na aliança com Ele, amém? Era assim na circuncisão, a pessoa, ela tinha fé, mas ela tinha que fazer o ato de fé, que é ser circuncidado, e aí ela entrava na aliança com Deus. Então observe bem que hoje muitas pessoas não querem que você tenha essa aliança com Deus. Dizem que você tem, mas não querem realmente que você tenha. Observe bem, Romanos 6 diz assim, ó, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E continua o apóstolo Paulo dizendo, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? De sorte que somos sepultados com ele para o batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andaremos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados justamente com ele na semelhança de sua morte, também seremos na sua ressurreição. Então nós observamos aqui que as pessoas falam que já foi sepultado lá na cruz do Calvário com Jesus Cristo, é o batismo da cruz. Você quer ser sepultado com Jesus? Você aguentaria ser sepultado como Jesus foi sepultado? Porque na verdade aqui diz que é o texto que fala, que o apóstolo Paulo fala, mas o apóstolo Paulo está falando da semelhança da morte, no que ele está referindo é na imersão, na semelhança da sua morte, na imersão, porque na verdade ninguém pode, né, ser sepultado com Cristo. A verdade é essa, como Cristo foi, ter a morte que Jesus teve, ninguém. Mas aí, aqui, as pessoas dizem que já foi batizado na cruz, já foi batizado no batismo da morte. É verdade isso? Quer ver? Deixa eu explicar melhor para vocês. Vamos ler Efésios 5. Efésios, capítulo 5. Vou explicar bem para vocês isso. As pessoas falam que na semelhança da morte quer dizer que já foi batizada quando Jesus foi crucificado lá na cruz do Calvário. Isso não é verdade, tá bom? A semelhança da morte quer dizer no ato da imersão. Veja bem, Efésios 5, versículo 25. Olha o que Paulo diz. Vós, maridos, amais as vossas esposas como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Marido, tu vai se entregar como Cristo se entregou para sua esposa? Tu vai morrer lá na cruz do Calvário como Cristo morreu? É isso que Paulo está dizendo? É isso que Paulo está explicando? Que você deve realmente se entregar lá na cruz do Calvário, ter a mesma morte que Jesus teve, para que você possa amar a tua esposa? Claro que não. Não é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo fala para você se entregar pela sua esposa, como Cristo se entregou pela igreja, ele está dizendo que você deve se dedicar ao amor à sua esposa. Você deve se dedicar a ter atos de amor com a sua esposa. E porque Cristo teve um ato de amor com a igreja. Ele morreu por ela na cruz do Calvário. Amém? Então não é esse ato, com esse batismo, que eles querem botar na tua cabeça. Dizer que você já teve uma morte com Cristo, igualmente que ele teve. Não é isso não, irmão. Veja bem, quando Jesus ele chega para Nicodemos, ele diz a Nicodemos, em João 3, versículo 3, ele diz o quê? Que realmente, né, tinha que nascer da água e do Espírito. O que nós explicamos? Que para você receber o Espírito, você tem que ser batizado no nome de quem realmente é o Espírito, que no caso, o nome é Jesus Cristo. Né? Tem variedade de títulos, mas o Espírito é o mesmo. O nome dele é Jesus Cristo. Ele tem o nome de Espírito da Verdade, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor. Mas não adianta você correr. O Espírito Santo, o nome dele é Jesus Cristo. Provém dele. Amém? Provém dele. Então você tem que entender isso. O que muitas pessoas não entendem. Então quando você vai nascer da água e do Espírito, quando você é batizado em nome do Senhor Jesus, quando você faz o ato de quê? De imersão. Você morre para o mundo e nasce para Deus. Então quando o apóstolo Paulo ele diz aqui que de sorte que fomos sepultados com
com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque fomos plantados justamente com ele na semelhança de sua morte. Quem aqui foi plantado na semelhança da morte de Cristo? É por meio de quê? Do ato da imersão. Aí nós fomos plantados na morte, na semelhança de Jesus Cristo. Nós morremos para o mundo e nascemos para a vida. Como diz Jesus a Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. E para receber esse Espírito, ele vem no nome do Senhor Jesus. Então aqui, como o apóstolo Paulo fala, que os vossos maridos devem amar a esposa como Cristo se entregou por ela, pela igreja, nós também devemos amar nossa esposa. Será que nós devemos ir lá e também se sacrificar, como Cristo se sacrificou? Claro que não. Então isso aí é para os irmãos ver que é uma forma, uma teologia de querer tirar o ato teu de se separar para Deus. Eles querem te tirar esse ato, porque na Bíblia não existe nenhum batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe, tá? Esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não vou nem entrar muito em detalhes sobre isso, mas eu quero deixar uma coisa para vocês aqui nessa manhã. Por isso que eu quis fazer essa live, porque realmente o tempo deveria ser um pouco mais. Observe bem, você veja que 33 era comum. Você para 33 era comum, aonde a igreja primitiva, ela começou a ser alicerçada em cima do nome do Senhor Jesus Cristo, que é o batismo de Atos 2, versículo 38. Pedro disse: arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. Então ali foi iniciada a igreja edificada no nome do Senhor Jesus. Você vai parar em 33 era comum e você vai até 325. 33 era comum e 325. Aonde teve o primeiro concílio de Nicéia, que ali em 325 foi ali colocada a doutrina da Santíssima Trindade, por Eusébio, Anastácio e Tertuliano. Então foi colocada a doutrina da Santíssima Trindade. Nesse período, de 33 até 325, você não vê, né, na história ninguém sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso na história, porque biblicamente não existe outro batismo a não ser o batismo em nome do Senhor Jesus. Então, nós estamos aqui explicando que essas investidas das pessoas de trazer para vocês essa batismo da graça, dizer que a graça está salva, o batismo da morte, o batismo do Espírito Santo, o batismo da circuncisão de fé, como nós mostramos aqui que a circuncisão é uma sombra do bem futuro. A circuncisão representa outro batismo em nome de Jesus, porque a graça entrou por esse nome, no nome do Senhor Jesus. O cordeiro que foi morto foi nesse nome, no nome do Senhor Jesus. Paulo diz em Lucas diz em Lucas 24, eu vou ler aqui para os irmãos, Lucas 24, versículo 47. Lucas 24, versículo 46. Vamos ler? Lucas 24, versículo 46. Diz assim: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações. Então você deve pregar o arrependimento no nome de quem morreu por você. Isso que o doutor Lucas está dizendo aqui, e foi isso que ele registrou lá no livro de Atos, que foi Lucas que escreveu, Atos 2, versículo 38, que Pedro pregou o arrependimento e depois ele pregou a remissão de pecados no nome do Senhor Jesus, porque só tem remissão de pecados no nome do Senhor Jesus, porque quando você entra na aliança com Deus, você nasce de novo. É isso que o inimigo não quer que você entenda. Por isso que eu peço sempre a Deus que o Espírito da verdade te conduza a toda a verdade. É isso que o inimigo não quer que você entenda, que quando você recebe o nome do Senhor Jesus, o nome da aliança, o nome do novo pacto, você recebe a remissão de pecados. Aí você nasce de novo. Está entendendo? O ato de você fazer o ato de imersão, que nós estamos aqui falando, que muitos não querem que você faça, hoje prega isso, fazer o ato da imersão, de morrer por mundo e nascer para Deus, é o ato de fé. Mas o que realmente te tira o pecado e te coloca na nova aliança é o nome que você vai receber, que é o nome do Senhor Jesus, que é o nome que está acima de nosso nome. Mas como era na circuncisão, você deveria fazer o ato de fé. Você vê que Deus realmente ameaçou matar Moisés, porque Moisés não queria circuncidar o filho dele.
Então nós vemos como é a importância do batismo na sua vida. Ele te coloca numa aliança com Deus, te coloca no novo pacto e te dá remissão de pecados, e você ali, você nasce de novo, tá bom? Então foi isso que Pedro pregou em Atos 2:38, e é isso que Lucas está dizendo. Lucas está dizendo que você deve ser batizado no nome daquele que entrou a graça. Hoje, meus amados irmãos, nós vemos que muitas pessoas querem realmente tirar isso de você, que o Espírito da verdade te conduz à tua verdade. Nós vemos que Jesus, quando ele esteve em Nazaré, quando Jesus esteve na sua terra natal, em Nazaré, né, Jesus pregou ali para as pessoas. Nós vemos que quando Jesus estava na cidade natal, ele fez milagres naquela cidade. E as pessoas não queriam acreditar, porque Jesus era filho de José. Eles viram Jesus crescer. Então muitas pessoas não queriam acreditar que Jesus, aquele que eles viram crescer, aquele menino que era filho do carpinteiro José, filho de Maria, e agora ele poderia ser, ou seja, ele era, né? Mas na cabeça deles, poderia ser o Messias. Então eles não queriam acreditar nisso, e Jesus diz que, né, em Mateus 15, 57 e 58, Jesus disse que eles eram incrédulos, porque eles não acreditaram, né, naquilo que eles estavam vendo, não acreditaram nele, e por isso que Jesus não fez mais milagres naquela cidade. Nós observamos que Jesus, ele poderia chegar e fazer muito mais milagre do que ele fez para provar de que ele era o Messias, porque ele era o Deus manifestado em carne. Então ele poderia fazer isso, mas por que ele não fez? Ele queria que as pessoas de coração tomassem essa prova de decisão, que as pessoas realmente, né, se convencessem, né, se deixassem convencer pelo Espírito da verdade. O Espírito da verdade estava ali na frente dela fazendo as obras. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ou seja, Jesus Cristo, Deus manifestado em carne, estava fazendo obras. E as pessoas tinham que aceitar aquilo ali e ir de espontânea vontade. Então Jesus queria dessa forma. E hoje não é diferente. Deus também quer isso de você. Ele te mostra na Bíblia, biblicamente, o verdadeiro batismo em nome de Jesus. Só que você tem que fazer esse ato porque você quer. Você que tem que ter essa aliança com Ele. Você que tem que querer ter essa aliança com Ele. Nós só pregamos. Agora, é você que tem que ter essa aliança com Ele. Porque Deus não impõe nada no Novo Testamento. No Novo Testamento, as leis estão aí. Todas estão aí. Mas Deus quer que você faça de coração. Então, hoje, abra seus olhos para a verdade. O Espírito da verdade, que vai conduzir os apóstolos a toda a verdade, está te conduzindo à verdade nessa manhã. Ele está te dizendo para você não ser incrédulo, para você aceitar o batismo em nome de Jesus. Porque o batismo em nome de Jesus, você entra numa aliança com Deus. O batismo em nome de Jesus é o que traz a salvação. 1 Pedro 3, versículo 21 diz, como também uma figura, o batismo agora vos salva. Como uma figura. Figura por quê? Porque toda aquela figura do Velho Testamento, a aliança da circuncisão, a arca de Noé, o mar vermelho, foi figura do novo batismo e salvar aquelas pessoas. Agora o batismo te salva, o batismo em nome de Jesus, porque você entra numa aliança com Deus. Você só pode entrar numa aliança sendo batizado no nome de quem trouxe a aliança para você. Não tem como você querer uma aliança com quem você não sabe, com quem você não recebeu, com quem você não está de coração recebendo ele. Então muitas pessoas falam, Jesus me aceitou. Jesus aceita qualquer um, porque Jesus disse que todos que vieram a ele nunca largar nenhum, não é lançar fora. Por que ele não era lançar fora? Jesus nunca lançou ninguém fora. Jesus sempre deixou que as pessoas viessem e escutassem o Evangelho. Mas agora fazer parte da aliança com ele, aí depende de você. Por isso que Jesus não lança ninguém fora. Todos vêm a mim sobrecarregados, labutados, que eu vou reanimar. Jesus manda vir a ele. Sim, ele não joga ninguém fora. Mas ter uma aliança com ele, aí já é uma outra coisa. Aí é você que tem que pensar na sua mente que você tem que ser batizado no nome de Jesus. Aceitar isso de coração. Ir até Jesus e aceitar receber ele. Porque quando você recebe o nome, você recebe a Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é o noivo da igreja. Jesus, ele é o dono da igreja. Jesus vem buscar a sua igreja. É tudo dele. É tudo dele. E como você não vai receber o nome que está acima de todos os nomes? Muitos aí estão continuando ainda a receber o nome de título. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós explicamos. Pai não é título. Pai não é nome. Filho não é nome.
Espírito Santo não é nome. E muitas pessoas estão recebendo. Outras estão se iludindo com doutrinas que estão sendo levantadas, que não é bíblica, como a graça já salva, o batismo do Espírito Santo, o batismo da cruz, a circuncisão de fé. Meu amado irmão, eu quero que Deus te abençoe nessa manhã, que o Espírito da verdade te conduza a toda a verdade. Tudo que nós aqui falamos, eu realmente, é bíblico, está na Bíblia, e eu espero que o Espírito da verdade te conduza a toda a verdade. Não seja incrédulo. Hoje mesmo, leia o livro de Atos, onde 36 anos da igreja primitiva mostra que os apóstolos ensinaram o batismo em nome de Jesus. E até mesmo o apóstolo Paulo, que foi um homem circuncidado, um homem que realmente teve ali o seu prepúcio cortado, tendo uma aliança como judeu, ele também foi batizado em nome de Jesus. Outras pessoas querem até levar um pouco, vou levar um pouquinho mais à frente isso aqui, eu quero dizer para você que as pessoas dizem assim, mas o ladrão da cruz. E o ladrão da cruz, Paulo? O ladrão da cruz, ele realmente não foi batizado, ele realmente foi salvo. O ladrão da cruz, ele foi batizado, como nós estamos explicando aqui. A circuncisão é a simbologia do batismo no Novo Testamento. Então, o ladrão da cruz, sendo judeu, ele foi circuncidado. Ele também estava debaixo da lei que foi dada a Abraão. Ele foi circuncidado. Então, o ladrão da cruz, ele foi batizado. Aí entra outra coisa. Além de ser circuncidado, depois teve que os judeus eles tinham que imolar o quê? Um cordeiro para sacrifício. Quem estava na cruz do Calvário morrendo por mim, por você e por todos ali? Era o cordeiro. Não era verdade? Como nós explicamos. A lei foi dada aos judeus que eles deveriam imolar um cordeiro para que desse sacrifício. Aquele cordeiro era um vislumbre, é uma sombra, era uma figuração do verdadeiro cordeiro que estaria na cruz do Calvário morrendo pelo nosso pecado. E realmente o ladrão da cruz também estava dando o sacrifício. Além dele ser circuncidado, tem outra que eu ainda posso colocar, mas biblicamente não posso mostrar, que todos vieram até João Batista de todos os lugares para ser batizado no batismo do arrependimento. Mas a Bíblia não mostra se esse ladrão da cruz foi um dos que foram ali até João Batista para se batizar no batismo do arrependimento. Mas ele foi circuncidado, e também ele deu sacrifício. E outra, vamos ler Lucas, eu estou mais perto aqui, Lucas versículo 20, acho que é 22, isso, Lucas 23, esse texto não estava aqui agora, mas como ele já está aberto aqui a Bíblia, eu vou ler para os irmãos. Lucas 22, versículo 37, olha o que ladrão da cruz, e estando os soldados escarneciando dele, chegando-se, apresentou-lhes vinagre, e dizendo, se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas, este é o rei dos judeus. Tá bom? Vamos continuar a leitura. Agora que nós vamos entrar. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo, se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Aí o outro ladrão, o que nós estamos explicando, que ele foi circuncidado, que ele deu sacrifício porque o cordeiro estava ali, ele estava pendurado, mas o cordeiro estava ali do lado dele, morrendo pelos seus pecados. Ainda estamos na lei, então ele tinha que fazer isso. Isso estava acontecendo ali naquele momento. Observe. E respondendo, porém, o outro, respondia dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição que ele, ou seja, na mesma condenação. Tu ainda não temes a Deus. Aquele ladrão reconheceu que a graça foi manifestada em carne. Porque para os judeus, quando eles esperavam o Messias, eles não esperavam a segunda pessoa, a terceira pessoa, como diz a Santíssima Trindade. Os judeus, eles esperavam Deus manifestado em carne. Então, ali, para aquele judeu, ele aceitou a Deus naquele momento. Ele aceitou Deus manifestado em carne, como dizia a Torá. Então, o único Deus. Então, aquele ladrão da cruz foi salvo. Foi salvo sim, mas ele foi batizado na quê? Na figura, no vislumbre. Entendeu? Ou seja, ele foi batizado no batismo que representava hoje a circuncisão, representava, a arca foi também um batismo, entendeu? O Moisés batizou o povo na água, então aquele ladrão da cruz, ele também foi batizado sim, e hoje as pessoas querem te enganar,
Muitas pessoas levam doutrina para dizer, o ladrão da cruz não foi batizado, você não precisa se batizar não. Eu estou explicando para vocês nessa manhã, que realmente, né, a Bíblia esclarece prontamente que o batismo existe tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Só que no Novo Testamento, a aliança, ela entra por meio do batismo em nome de Jesus. Tem que ser batizado no nome de Jesus, porque é pelo nome de Deus, desse Deus que manifestou em carne, como diz Tito 2, a graça se manifestou, né, e trouxe salvação aos homens. A graça trouxe salvação aos homens. Quem é essa graça? Quem trouxe essa graça? Raciocine, irmãos, que o Espírito da verdade conduz a toda a verdade. O nome dele é Jesus Cristo. E é por isso que Pedro diz lá, em Atos 2,38, quando aquelas pessoas perguntam, e agora, o que faremos? Ele diz, arrependei-vos todos, sejam batizados em nome do Senhor Jesus para a remissão de pecados e vai receber o dom do Espírito Santo. Tem que ser batizado nesse nome. Leia o livro de Atos. Leia. Não deixe que ninguém te tire a tua salvação. Não deixe que ninguém te tire a tua aliança com Deus. Você tem que ter essa aliança. E para você ter essa aliança com Ele, você não pode ser incrédulo. Você tem que ir lá e aceitar esse nome que está acima de todos os nomes. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. E eu quero que Deus abençoe seu dia nessa manhã, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que o nome de Jesus seja colocado na porta da sua casa para a defesa dos seus familiares, amém? Que Deus te abençoe e que o Espírito da verdade, que é o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor, te conduza a toda a verdade nessa manhã. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Fique na paz, tenha um bom dia. Amém.